Marcelo Rebelo de Sousa marcou presença no entroncamento por ocasião da 7ª edição do Encontro Nacional de Cuidadores Informais, iniciativa que decorreu no Cineteatro e que foi organizada pela Associação Nacional de Cuidadores Informais, pelo Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento e com o apoio da Câmara Municipal. A sessão de abertura esteve a cargo de Nelson Cunha, presidente da autarquia, que assumiu a responsabilidade de apoiar, valorizar e criar condições para que ninguém se sinta sozinho neste percurso. Recorde-se que o município tem em curso, desde 2019, um protocolo com a Associação Alzheimer de Portugal, assim como o Gabinete de Apoio às Demências, que prestam apoio psicossocial aos cuidadores de utentes com demência. Neste encontro, registro ainda para a apresentação do Manifesto pelos Direitos dos Cuidadores e Ex-Cuidadores. Como referido, o Presidente da República marcou presença no evento, tendo a seu cargo a sessão de encerramento, a altura em que deixou o alerta sobre a necessidade de serem dados mais passos e passos mais rápidos, porque são pessoas que estão nesta situação há anos ou décadas. Cá estou. E cá estarei depois de ser ex-presidente da República. Porque o que eu sou verdadeiramente é cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, cuidador de cuidados paliativos, voluntário durante muito tempo como presidente. Impossível. Isso é o que eu sou, efetivamente, e professor. Depois, durante 10 anos, servi a pátria como presidente, está a acabar, mas ninguém é presidente da República com profissão ou com atividade de vida. É apenas como serviço à comunidade. Ora bom, eu estava a ouvir a nossa querida Liliana, que é uma máquina. Aquela mulher fala e pensa e faz tudo ao mesmo tempo. E estava a pensar para comigo mesmo o seguinte: como é que Portugal era há 50 anos? Para nós percebermos porque é que demorou tanto tempo a perceber-se o estatuto do cuidador informal. Quando eu tinha 20 anos, e alguns dos que aqui estão, com a minha idade, 70, 60, um pouco mais, um pouco menos, Portugal era um país jovem. E como era um país jovem, as pessoas acreditavam que ia ser sempre jovem. E o problema de cuidar em família dos mais velhos era visto de uma maneira diferente. Porque a esperança de vida era muito limitada. Há 50, 60 anos, esperança de vida de 60 anos já era extraordinária. Chegar aos 70 já era muito raro. Havia nas nossas famílias casos raros, mas não habituais. Por outro lado, porque se vivia menos, tinha-se menos a situação de viver muitos anos em grande dependência. Em condições de saúde muito precárias. E à medida que a esperança de vida sobe, hoje nas mulheres 80 e bastantes anos, nos homens menos, quer dizer, mais 20 anos do que era há 60 anos, mais gente vive, mas vive com maior necessidade de ser cuidada. E a sociedade não estava organizada para isso. Nós achávamos que havia um momento em que a natalidade ia aumentar. Começavam a nascer mais pessoas e isso ia reequilibrar o que tinha acontecido em envelhecimento da nossa sociedade. Não aconteceu. Envelhecemos dos anos 50 para 60, 60 para 70, 70 para 80, de 80 para 90, na viragem do século, e continuamos a envelhecer. E isso é um problema que eu estava a olhar para o manifesto e a pensar em tanta gente da minha idade que está a cuidar de jovens ou a cuidar de outras pessoas familiares, marido, mulher da mesma idade, ou pais mais velhos. E de repente lembrei-me daquilo que a Liliana diz muitas vezes: e quem é que cuida do cuidador? Quem é que naquela família cuida, se for envelhecendo aqueles que são cuidados?
mas não houver uma renovação dos cuidadores na sua idade, no seu dinamismo, na sua disponibilidade. Ora, isto para vos dizer que espantosamente a sociedade portuguesa só acordou para este problema em 2016. Em 2016. O problema já existia, certamente, desde os anos 80, quando a sociedade acelerou o envelhecimento. Acordámos para o problema com 40 anos de atraso, 30 e tal anos de atraso. E agora, eu vou recordar rapidamente, todos sabem, como demorou tempo este despertar. Começou em 2016. Muito bem. Depois, acontece que em 2018 temos, em 2017 surge o movimento e em 2018 encontramos em Vila Nova de Cerveira. E nessa altura a luta era, tem de haver um estatuto. Convencer os deputados a aprovar o estatuto. E espantosamente era difícil. Não que eles não quisessem, mas não percebiam bem para quê. Não tinham percebido que a sociedade tinha mudado. E que o número de pessoas que estavam a ser acompanhadas por cuidadores informais, e o número de cuidadores informais não era de 20 mil, ou 15 mil, ou 30 mil. Era de centenas de milhares de pessoas. A certa altura pusemos-nos a discutir. Quantos serão? 180 mil? Havendo, na altura, 10 milhões de portugueses, quantos estarão por essas famílias de todo o país a serem acompanhadas por cuidadores informais? Cuidadores formais nós sabíamos o que era. Os que acompanhavam no sistema de saúde e no sistema de solidariedade social. Públicos ou sociais. Havia cuidadores formais. Mas a grande maioria dos portugueses não estava lá. Ou só estava na saúde transitoriamente. Houve um período em que os hospitais se queixavam porque tinham camas que eram, no fundo, camas para apoiar as famílias, ou sempre, ou em alguns períodos do ano, na substituição de cuidadores informais por formais. Mas, na realidade, havia, por todo o país, continente e regiões autónomas, famílias e famílias e famílias, onde pais, filhos, avós, netos, irmãos, sobrinhos, primos, vizinhos, amigos, eram cuidadores informais. Isto passou a ser uma realidade generalizada há 40 anos. E nós demorámos cerca de 40 anos a perceber isso. Bom, em 2019, criada a associação, é aprovada a lei por unanimidade, consagrando o Estatuto de Cuidador Informal. 2019 quer dizer há 6 anos. 6 anos. Em 2020, encontrei em Lisboa. A pandemia, pelo meio, e como disse a Liliana, na pandemia, nós portugueses somos ótimos no heroísmo das grandes ocasiões, arregaçamos as mangas, e aí somos os melhores dos melhores. Termina a pandemia, e não terminou logo, parecia que terminava em 2020, terminou em 2021, melhorou, piorou e agravou e atingiu a fase pior em 2021. Foi 1 ano e meio, para não dizer 2 anos, em que, por um lado, as pessoas compreenderam a importância do cuidador informal. Porque toda a gente passou a ser cuidador informal na sua família.
Todos. Estavam-se fechados. E fechados todos eram cuidadores informais de alguma coisa. Abriu-se. Esqueceram-se da importância dos cuidadores informais. Mas não se esqueceram todos. A associação insistiu. No encontro de Lisboa, havia 2.700 cuidadores a pedir o estatuto, mas faltava regular e faltava documentação. Isto também é muito português. Faz a lei, depois nunca mais há um regulamento. Há o regulamento, e o regulamento pede tantos documentos que é impossível haver a aplicação do estatuto. E o grande debate é, temos a lei, mas não temos o que devíamos querer, é o verdadeiro estatuto concreto de cuidadores informais de Garanhuns. Em 2021 foi essa. Já havia 5.000 cuidadores com o estatuto reconhecido, mas só funcionavam em projetos pilotos, em 30 conselhos selecionados no país. 30. Ora, como há mais de 300, imaginam que era uma experiência, mas que era preciso fazer. Em Líria, no ano seguinte, 10.000 cuidadores reconhecidos. E criou-se uma comissão, foi anunciada, para estudar o alargamento do estatuto a nível nacional. E só aconteceu em 23, há 2 anos. E a associação com a Liliana, estão a ver como é a Liliana, ela é uma máquina que torcida. Portanto, a Liliana a mobilizar, e a lutar junto do poder político. Em 2023 reunimos esse grupo. Havia 14.000 cuidadores com estatuto, mas faltava a portaria sobre o descanso do cuidador, que era fundamental. Os cuidadores eram um caso único de trabalhador que não tinha descanso. Tinha de trabalhar sempre. Aliás, para virem aos encontros, lembro-me eu de muitos cuidadores, depois com o digital foi mais fácil, que diziam, eu tive de pedir ao vizinho do vizinho, do amigo, para me substituir, para conseguir vir. Senão não vinha. No ano passado encontramos em Vila Nova de Gaia. Já havia 15.500 cuidadores, mas só 5.000 recebiam o subsídio. Estão a ver como isto é lento? É lento. Nós, aprovar o estatuto por unanimidade é rápido. Criar condições para ser aplicável é lento. É assim, nós somos assim desde sempre. Eu acho que a culpa é dos franceses, porque a administração pública portuguesa foi copiada da francesa. Mas provavelmente também há alguma culpa nossa. Somos um bocadinho lentos, somos latinos, somos lentos. Até que chegámos ao entroncamento. E todos nós pensámos, isto vai ser um salto significativo. Porque associamos sempre o entroncamento a fenómenos excepcionais. Bom, e aconteceu. E aconteceu o manifesto e o observatório. Portanto, valeu a pena vir com febre ao